Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Então, concluintes, hoje nós vamos falar sobre religião e convivência, tá? Nós falamos já sobre pós-morte, falamos sobre ética, hoje nós vamos falar um pouco sobre religião e convivência. E nós vamos utilizar para isso o exemplo do Buda, Siddhartha Gautama, que nasceu na Índia no século VI a.C., ficou conhecido posteriormente como Buda. Vou contar um pouco da história de Siddhartha Gautama para vocês. Siddhartha Gautama nasceu numa família muito rica, certo? Ele era um príncipe indiano, e quando Buda ainda estava no ventre de sua mãe, o pai de Buda, o rei, resolveu que Siddhartha Gautama cresceria em um ambiente sem sofrimentos. Então, o que é que ele fez? Cercou o castelo com uma grande muralha e Buda não poderia sair de dentro das muralhas do castelo. E ali dentro das muralhas do castelo, nada de ruim acontecia. Então, Buda achava que o mundo era perfeito, porque o pai dele criou para ele um mundo perfeito. Então, até a idade quase adulta, da idade adulta, Buda não tinha visto ninguém doente, não tinha visto uma pessoa de verdade doente, uma pessoa sofrendo de verdade, ou uma pessoa sentindo dor de verdade. Então, para ele, o mundo era uma terra da fantasia. O pai dele criou tipo como se fosse uma Disney para ele, onde só existia felicidade. Então, conta-se que Buda um dia resolveu fugir, né, porque ele tinha tudo, mas ele tinha uma grande curiosidade de saber o que existia fora dos muros do castelo. Então, um dia, Buda foge, sai de dentro do castelo e se depara pela primeira vez com sofrimento humano, com fome, com pedintes, com pessoas sofrendo, com pessoas trabalhando, com pessoas sendo massacradas, escravizadas e tudo mais, com todas as coisas ruins que o mundo tem para oferecer, certo? Então, Buda resolveu, então, abandonar a vida dele de príncipe, a sua vida privilegiada, Buda realmente abandona de uma vez e sai em busca da sua iluminação, ou seja, de tentar superar todo tipo de sofrimento e se dedicou a isso, a superar o sofrimento, certo? Superar a dor, a fome, a miséria, o desejo. E aí Buda, ele, com base nas próprias experiências, concluiu que existe uma forma do ser humano chegar, né, a esse ideal de iluminação, de acabar com o sofrimento e se viver em harmonia. E por que ele descobriu isso? Porque ele descobriu que o ser humano ele vive os extremos da vida. Ou está muito feliz, ou está muito triste. Assim, Buda descobriu que a forma para acabar com esse sofrimento é seguir o caminho do meio, ou seja, o caminho do equilíbrio. Para isso, Buda criou 8 princípios apresentados, que ele apresentou para o ser humano como a forma de se encontrar o caminho do meio, de se encontrar a felicidade, que ele vai chamar de caminho óctuplo. Octo por quê? Porque são 8 os caminhos. Primeiro caminho é compreensão correta, certo? Você tem que compreender as coisas da vida corretamente. Depois você tem que pensar corretamente. Você tem que falar corretamente. Quando eu digo falar corretamente, eu não estou falando de questões gramaticais, mas eu estou falando de questões sentimentais. É falar de forma que você possa falar sempre a verdade, mas sem ofender as pessoas. Você precisa ter as ações corretas diante das situações da vida, precisa ter o modo de vida correto, precisa ter o esforço correto para cada situação, nem de mais nem de menos, precisa dar atenção correta a cada situação da sua vida, nem de mais e nem de menos, e precisa ter uma concentração correta em cada situação da sua vida, ou seja, o caminho do meio. Não é maior foco ou menor foco em qualquer uma dessas coisas, mas é o correto para aquela situação. Então, o Buda, ele conseguiu alcançar a sua iluminação. Siddhartha Gautama alcançou a iluminação, que exatamente foi isso que o fez com que ele se tornasse um Buda. Buda não é o nome que ele escolheu para ele. Buda é um estado de espírito. Então, todas as pessoas que conseguem alcançar a iluminação dizem que ela se transforma em um Buda. Buda é um estágio de espírito.
tá? Então, alcançou a iluminação, a pessoa é conhecida, se torna Buda, aquela pessoa que tem um total entendimento de sua vida, que fala corretamente, que pensa as coisas certas, na hora certa, que tem a ação correta, que tem um modo de vida correto, que se esforça corretamente para cada situação de sua vida, que dá atenção correta a cada problema, e não dá atenção ao que não tem problema, que tem uma concentração correta em tudo aquilo que ele está fazendo, esta pessoa alcança a iluminação e se transforma em Buda. Essa iluminação também é conhecida como Nirvana, tá? Encontra o Nirvana, transforma-se num Buda. Aqui nós temos a roda do Dharma, que são uma roda com 8 pontas, representando o caminho óptico do Buda. Por que uma roda? Porque gira, 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 esse movimento cíclico é o que tem que acontecer na vida o tempo todo. Nossa vida ela faz esses movimentos cíclicos, né? E nossa vida ela não é retilínea, nossa vida é formada de ciclos, por isso temos esse círculo como representação dos 8 caminhos que devemos seguir e ter em mente durante a nossa vida, deixados por Buda. Então, aqui nós encerramos a nossa religião e vivência, certo? Então, segundo o budismo, esses 8 caminhos fazem com que as pessoas consigam ter vivências mais harmoniosas umas entre as outras. Uma religião entre outra, pessoas entre pessoas, nação entre nações, porque vai existir sempre ali, naqueles momentos de decisão, um equilíbrio, certo, pessoal? Gostaria de dizer que a palavra de hoje, a palavra-chave de hoje é equilíbrio, tá bom? Então, lá no exercício, vou pedir a palavra-chave e a palavra-chave vai ser equilíbrio. Eu espero que vocês possam fazer boas reflexões em cima do que foi dito, né? Porque a aula de ensino religioso, ela tem essa função que é fazer vocês refletirem sobre a própria vida de vocês, a própria religião de vocês, tendo como base conhecimento de outras religiões. Então, é muito interessante esse pensamento budista de que o caminho correto é o caminho do meio, levando em conta esse momento histórico que a gente está vivendo de extremos, né? De coisas tão extremistas, que ou você é de direita ou é de esquerda, ou verde ou amarelo, ou roxo, ou preto, você não pode ser marrom ou lilás, que é a mistura de 2 cores, você precisa escolher um posicionamento para estar, você precisa ter uma linha de raciocínio extrema, e Buda vem dizer que esse não é o correto caminho para que você tenha paz de espírito, que a paz de espírito se dá exatamente quando você flexiona os seus pensamentos e encontra o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Espero que vocês reflitam sobre isso, pensem sobre isso, espero vocês na aula. Tenham uma ótima semana de estudos e vamos para a nossa aula de debate daqui a pouco.